Essa aula tem por objetivo apresentar o trabalho que vocês precisam fazer para concluir o módulo 2 da disciplina e também apresentar uma ferramenta que vai facilitar bastante a conclusão desse trabalho. Esse trabalho consiste na confecção de uma página com um layout responsivo. Então, se vocês acompanharam bem a última aula antes deste vídeo que vai ser postado no AVA, nessa última aula eu terminei falando sobre a possibilidade de você trabalhar com layouts responsivos dentro de CSS a partir da definição de um esquema de grids. Então, tradicionalmente, esse esquema de grids é dividido em colunas dentro de uma página, onde o máximo de colunas possíveis dentro de uma página geralmente são de 12. Bom, por que 12? Bom, escolheu-se o número de 12 porque 12 é o número que, abaixo dele, pode ser divisível pelo maior número de valores abaixo de 12. Então, pode ser dividido por 6, por 4, por 3, por 2. Então, nesse exemplo, temos 8 caixinhas distribuídas entre 4 colunas e 2 linhas, e essas 8 caixinhas elas vão mudando a disposição de acordo com o tamanho da sua janela, onde no tamanho grande ela está dividida entre 4 colunas, num tamanho médio já vai para 2 colunas e num tamanho pequeno já vai para uma coluna só, com todas as 8 dispostas uma abaixo da outra. A diferença dessa linha em volta aqui eu só tinha colocado para uma percepção mais generalizada quando eu apresentei essa aula a primeira vez. Mas, enfim, esse é um layout responsivo que se adapta ao tamanho da sua janela, de acordo com o dispositivo que pode estar abrindo esse site. Uma forma de você visualizar o tamanho da sua janela no momento e a modificação desse tamanho à medida que você vai esticando a sua tela aqui para lá e para cá é indo com o botão direito, inspecionar, e aí se você não tiver com essa opção aqui marcada, né, nessa opção aqui desmarcada, repare que aqui nesse canto a resolução da sua tela vai se alterando de acordo com a modificação, né? Então, estou aqui em 1228, você viu que abaixo de 1200 ele já vai para a segunda opção de tela e abaixo de 989, 990 ele já vai para o considerado tamanho pequeno. Então, o exercício em si, o trabalho que vai ser cobrado a partir de agora, diz respeito a você criar esse esquema de layout responsivo dentro da página que você entregou no módulo 1. É obrigatório você entregar dentro da página que você entregou, aquela página que corresponde ao portfólio? Não. Se você acha que sua página ficou muito simplória, sem muita opção para você poder fazer isso aqui, você pode acrescentar, fazer de uma outra coisa, ou enfim, partir de um outro projeto. Mas se você, dentro da sua página, pode encontrar uma forma de fazer um esquema responsivo como esse, onde você tem caixinhas com informações, e essas caixinhas vão se dispondo de maneira diferente dependendo do tamanho, então aproveite o seu projeto original. Então, assim, uma sugestão, às vezes você tem lá, por exemplo, uma parte com seus interesses pessoais, então você pode colocar seus interesses pessoais em cada caixinha e colocar essas caixinhas para irem também se adaptando à tela. Ou sugestões de sites que você gosta, ou sugestões de jogos que você gosta. Você pode criar uma caixinha para cada jogo com as informações dele, com alguma imagem, etc. e fazer esse esquema. O importante é que você tenha na sua página que você vai entregar esse esquema de adaptação, ou seja, de design responsivo, de acordo com o tamanho da página. Então, para que facilite esse processo, a gente vai introduzir aqui o framework conhecido como Bootstrap. Bom, Bootstrap é um framework originalmente oferecido a partir do Twitter, né, da equipe que configurou a página do Twitter, e depois foi disponibilizado para uso público, né? Então, ele facilita no sentido de ele já tem uma infinidade de classes já criadas e você não precisa se preocupar com a definição dessas classes. Você só precisa se preocupar em invocar as classes nos locais onde você quer para ir modelando a sua página do jeito que você quer. E a instalação dele também é bem simplificada
Eu estou aqui na página dele, a página dele é getbootstrap.com, né? Se você for aqui na página inicial, né? getbootstrap.com é a página dele. Dentro da página inicial você já vai ter lá a opção para download. Você pode fazer o download de todos os componentes dele, todos os arquivos possíveis que ele possui lá dentro. Mas você também pode, para começar de imediato, por exemplo, só copiar uma dessas linhas aqui. Então, essa linha aqui já importa para a sua página o Bootstrap, que já está armazenado dentro de uma CDN, né, de um servidor de conteúdo provido pela própria equipe que mantém aqui, né? Então, você adicionando isso é como se você estivesse adicionando lá, no caso, essa primeira linha aqui, né? Aqui é o JavaScript, né? Essa primeira linha aqui. No caso aqui, você vai estar adicionando, é como se você estivesse adicionando a folha de estilos, né? O seu arquivo .css. Nesse caso, você está fazendo de fato isso, só que você está adicionando direto da internet. Então, se a gente copiar aqui, veja que eu já tenho uma página pronta aqui, Hello World, que é justamente essa página aqui. E aí, se você colar isso daqui aqui nesse ponto e salvar, veja que a minha página já se alterou, né? Ou seja, isso aqui é um indicativo que a inclusão do Bootstrap na sua página, da folha de estilos do Bootstrap na sua página, deu certo. Ele já, por exemplo, isso quer dizer que ele já definiu que H1 já vai ter esse formato aqui diferente, com uma corzinha um pouco diferente, etc. Então, quer dizer que deu certo a inclusão do Bootstrap dentro da sua página. Bom, uma vez que você já adicionou o Bootstrap na sua página, você pode partir agora para adicionar o conteúdo dentro dela, ou para organizar o conteúdo, se é que ele já está feito, né? Se ele já está pronto, você pode organizá-lo da maneira como achar melhor a disposição desse conteúdo aqui dentro. Bom, o Bootstrap trabalha também com o conceito de containers. Esse conceito também foi apresentado na aula anterior, que é aquele conceito de você ter um espaço onde você vai inserindo o conteúdo dentro desse espaço. Então, aqui pelo Visual Studio, eu posso digitar div.container e dar um Enter, que ele já me cria um div cuja classe é container. Então, esse container vai ser o responsável por armazenar o conteúdo que eu quero adicionar aqui na forma de linhas e colunas. Então, para eu adicionar uma linha aqui dentro desse container, eu vou criar um div cuja classe é row, de linha. Então, div.row. Então, isso faz com que eu adicione uma linha aqui dentro. Dentro dessa linha, eu posso adicionar até 12 colunas, segundo o esquema de grid de 12 colunas que já foi definido. Então, para adicionar uma coluna, eu venho aqui div.col e isso é uma coluna. Dentro dessa coluna, você pode colocar o conteúdo que vai vir dentro dela. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um div normal com um título aqui chamado teste. E aí eu quero replicar o número de colunas aqui dentro para 4. Então, tem uma coluna, 2, 3, 4. Então, salvar. E aqui eu já tenho uma linha com as 4 colunas aqui. Veja, aqui eu estou com o Browser Sync ativado, que é uma aplicação que sincroniza automaticamente toda vez que eu salvo. No seu caso, você salva, vem aqui e atualiza. Mas se você quiser instalar o Browser Sync, eu recomendo. Você pode procurar lá depois Browser Sync, bem assim. Browser Sync. E aí eu também procurei o tutorial dele, é bem facinho para você instalar, ok? Você instala e aí ele consegue atualizar automaticamente a página toda vez que você faz uma alteração e salva. Bom, aqui para tentar dar uma diferenciada desse conteúdo, a gente pode colocar também, por exemplo, umas bordas. E aí, você pode colocar bordas da maneira como a gente aprendeu em CSS, e você também pode colocar bordas a partir daquilo que o Bootstrap define para poder colocar bordas. Então, por exemplo, eu quero que todo teste tenha bordas. Então eu posso vir aqui, você pode até segurar o Alt e clicar em cada um dos divs do teste para ele digitar tudo de uma vez, né? Nas 4 linhas. Então, class border. Então ele colocou uma bordazinha aqui bem
ínfima ainda, mas que depois a gente também pode editá-la. É só por enquanto para que você possa ver que realmente você tem 4 itens aqui dentro diferentes, né? 4, como se fossem 4 colunas de fato. Bom, além disso, suponha que você queira que isso aqui seja, né, eu estou fazendo um exemplo aqui como uma sugestão, mas você pode depois modificar do jeito que você quiser ou fazer de um jeito diferente. Mas eu estou querendo que cada uma dessas 4 caixinhas, essa caixinha seja como se fosse o título da caixinha maior que vai vir embaixo. Então, aqui embaixo, eu vou pegar essa linha, copiar e colar embaixo. Então, agora eu vou ter desse jeito, 2 linhas chamadas teste aqui dentro. Só que no lugar aqui de teste, eu vou colocar um texto aqui automático. Se você digitar Loren e dar um Enter, ele vai completar com o texto padrão. Eu vou dar um Ctrl S aqui e ele preenche com o texto para mim. Eu vou até diminuir um pouco esse texto. Ok, diminuir um pouquinho só aqui. Bom, então o que eu tenho até agora? Tenho 4 colunas dentro de uma linha e eu tenho um texto que, se eu aumentar aqui, claro, ele vai se adaptando melhor ao tamanho da sua tela. Dá para fazer muito mais coisa aqui que a gente vai vendo aos poucos. Mas, por enquanto, o que a gente percebe é que o nosso layout ainda não está tão fluido assim. Ele está fluido no sentido, ainda no sentido de que, à medida que eu vou aumentando a tela, ele vai realmente se mantendo centralizado, justamente porque ele está dentro de um container, né? Então, o container garante que ele vai ficar sempre alinhado no meio da tela aqui. Então, tanto faz a tela estar grande ou pequena, você vê que ele continua dentro desse esquema. Agora, se eu quero que ele vá modificando a distribuição dessas caixinhas, dependendo do tamanho, aí eu preciso ir para aqueles esquemas de tamanhos pequeno, grande e médio, de acordo com o tamanho da tela. Como é que eu sei qual que são as especificações do Bootstrap para pequeno, grande, médio ou qualquer outra coisa? Então, aqui dentro do site do Bootstrap, você pode vir aqui e digitar Grid, aqui na busca. Então, você pode ir lá para a opção de Grid System. Lá no Grid System, ele vai te explicar qual que é o esquema de Grid System dele. Então, por exemplo, aqui ele está dizendo que... Vamos achar aqui. Ele está dizendo que abaixo de 576 pixels ele considera extra pequeno, né? Extra small. Small, pequeno, ele considera que é acima de 576 até 768. Então, abaixo de 768 até 576, nessa resolução de valores em pixels, ele considera que é o tamanho pequeno. Acima de 768, mas até 992, ou seja, 991, né, ele considera que é médio. Do 992 até 1199, ele considera que é grande. Do 1200 até 1399 ele considera que é extra grande. E acima de 1400 pixels ele considera que é o extra grande. A gente vai configurar, por exemplo, o que é LG para ele. Né? Então, assim, como é que vai ser a disposição quando ele estiver numa tela grande, como é que vai ser a disposição numa tela média e como é que vai ser uma disposição na tela pequena. Então, para isso, deixa eu diminuir a janela aqui de novo. Vamos lá. A gente pode vir aqui nas calls, ou seja, nas colunas, segurar Alt e clicar em cada uma delas aqui. Deixa eu deixar aqui a tela aberta. E aí a gente pode ir criando cada uma das possibilidades de grid dentro do tamanho diferente da tela. Então, por exemplo, a gente quer que na tela grande, cadê lá, vamos de novo, LG, né? Na tela grande, ele mantenha os 4 numa linha só. Ou seja, eu quero as 4 dentro de uma linha só. Então, como é que eu faria para colocar isso? Aí você também tem que consultar os diferentes tamanhos lá e fazer aquela continha rápida para confirmar qual o número que vem aqui para que isso seja 4 numa linha só. Então, o segredo é você pegar 12 e dividir por um número que vai dar, cujo valor final é o número de colunas que você quer dentro de uma linha. Então, se você quer 4 colunas dentro de uma linha, 12 dividido por 3 dá 4. Então, se você colocar aqui col LG 3, você está dizendo que em telas de tamanho grande,
ele vai 12 dividido por 3, 4 colunas dentro de uma linha. Se você quiser para o tamanho, qual que é o próximo tamanho depois do LG? Médio, né? Se você quiser para o tamanho médio que ele ocupe duas colunas por linha, então, como para chegar em duas, eu divido por 6. Então, col MD 6. E se você quer uma por linha, então 12 para chegar em 1, eu divido por 12. Então, eu digo que col para tamanho small é 12. Então, veja que é um pouco confuso porque é como se fosse o inverso, né? Aqui não quer dizer que eu quero 12, eu quero 1, porque eu estou dividindo isso aqui por 12. Então, se eu divido isso aqui por 6, vai dar 2, ou seja, no médio, 2 por linha. Se eu divido isso aqui por 3, vai dar 4. Então, no grande, 4 por linha. Então, se eu salvar aqui, o que que eu tenho agora? Veja que ele já mudou um pouco ali. Ó. Bom, mas vamos colocar aqui em tela cheia. Ó. Então, em tela cheia, ele já está no tamanho maior. O tamanho maior é aquele que a gente esperava, né? 4 por linha. Se eu diminuir um pouco a tela aqui, eu vou chegar na tela média, é isso mesmo. Na tela média, ele estava esperando que fossem 2 por linha, como está aqui. E se eu diminuir mais um pouco, ele vai chegar no esquema pequeno, né? Small aqui, 1 por linha, né? Porque 12 dividido por 12, 1. Então, veja que você não precisa decorar todo aquele esquema que foi mostrado na aula, né? Se você fizer um esquema básico aqui de divisão de 12 pelo valor de colunas que você quer, você consegue chegar no número que você quer e no código aqui correspondente ao tamanho que você espera. Qual que é o tamanho? Bom, aí você tem que ir lá, mas aqui com o tempo você se acostuma, né? Large, medium e small. Né? Então, para telas grandes, telas médias e telas pequenas, cada um desses esquemas diferentes aqui de distribuição. Claro, esse aqui foi o meu esquema de distribuição. Pode ser que você queira lá, por exemplo, para tela grande, sei lá, eu quero 2 por 2. Então, você teria que colocar col LG 6. Aí vai ficar 2 por 2. Então, por exemplo, aqui, né? 6 aqui. Aí aqui eu quero que seja, sei lá, por exemplo, 4, né? 3 em cada linha e aqui continua 1. Então vamos salvar aqui para ver a diferença. Então vamos lá, opa. Então aqui. Então veja que fica até um pouco desproporcional os tamanhos lá. Então para a tela grande, ó, como ele está colocando 3, né, então ele está com 3 aqui. Se eu tivesse mais outras duas, as outras duas iam caber aqui, com mais uma ia vir para cá, mas ele está obedecendo aqui 3 por linha. Né? Se eu diminuir mais um pouco, ele vai para 2 e 2, né, que era o esquema que a gente tinha colocado aqui, para 4. E se eu for colocar para o outro aqui, ele vai para 1 por linha mais uma vez. Aqui ainda ficou um pouco bagunçado porque eu acabei colocando só na primeira linha, né? Mas é claro que você vai ter que colocar isso aqui nas demais. Então eu vou copiar isso aqui, colar nas demais, para a gente deixar todo mundo com o mesmo esquema de distribuição. Então agora sim, quando está na tela grande, né, 12 por 6, 2 por linha. Na tela menor, 3 por linha, né? Porque eu estou dividindo por 4, 3. Então você vê que ele alinhou todos aqui certinho e ele incluiria outras caixinhas aqui embaixo se fossem mais. E aqui continuou com uma coluna apenas. Então a bagunça que estava ali é porque eu tinha colocado só na primeira linha e tinha esquecido de colocar nas demais. Mas você vê, então com poucas modificações aqui nesses números, você consegue mudar o esquema do seu layout. Aqui a gente estava com 4, agora a gente está com 2 no esquema grande. Aqui a gente estava com 2, agora a gente está com 3 no esquema médio. E aqui a gente segue com 1 por linha no esquema pequeno. Bom, fora isso, fora a possibilidade de você brincar aqui com diferentes esquemas, diferentes distribuições das suas caixinhas, dependendo do tamanho da sua tela, você também pode brincar com modificações aqui. Por exemplo, uma coisa que seria pertinente era um espaçamento que pudesse haver aqui entre uma linha e outra. Né? Já existe um espaçamento aqui
que é possível porque você tá separando as divs, né? Então você dentro de uma coluna você criou outras divs lá dentro. Então dessa div aqui para essa div aqui tem uma coluna separando. Então o Bootstrap garante que entre uma coluna e outra tenha essa separação, que também você pode controlar. Mas, por exemplo, outra coisa que você pode modificar é o encaixotamento aqui, é o padding, né? O padding aqui desse texto que está muito encaixotado. Você também pode modificar a cor de fundo e etc. Que eu vou mostrar aqui passo a passo algumas opções de formatação dessa página. Então, por exemplo, o padding aqui dessas caixinhas, né? Para que esse texto não fique assim tão próximo das bordas. Então você pode vir, por exemplo, dentro dos divs que corresponde a esse texto, que é aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. E se você colocar px-2, por exemplo, o px para o Bootstrap é o que equivale ao comando para alterar o padding. Então ele está alterando o padding em 2 pixels. Se você der um Ctrl S, ó, vê que o texto agora já não está mais tão encaixotado das laterais. Então você pode colocar 4 para ver como é que fica também, ó. Ou 3. Acho que com 3 ficou melhor do que como estava. Mesma coisa aqui para o título, né? Então você pode ir lá na linha do título e colocar, por exemplo, px, opa, dentro da aqui, né? px-3 também. Então você vê que o título já não está mais tão encaixotado aqui do lado esquerdo, né? Agora ele tem um espaço melhor. Para você configurar o espaçamento entre as caixinhas, entre uma e outra, então você tem que ir lá no div correspondente que conhece todas elas, né? Onde todas elas estão adicionadas. Então aqui, por exemplo, na linha, tudo isso aqui está dentro dessa linha, né? Então essa linha você pode configurar o, o espaçamento entre elas por Gx e por Gy. Claro, Gy é o espaçamento nesse sentido. Gx seria o espaçamento nesse sentido. Como eu quero configurar o espaçamento nesse sentido, eu vou configurar Gy. Então aqui, basta aqui você colocar, por exemplo, Gy de 2 pixels. Então você percebe que já existe um espaçamento aqui e que esse espaçamento vai continuar para os demais. Eu vou colocar uma borda mais grossa um pouco, ou enfim, uma cor diferente aqui para que a gente consiga observar melhor, né? A linha muito clara assim talvez não fica bom para você observar. Então até aproveitando, vamos fazer isso aqui agora. Então, por exemplo, vamos colocar um fundo aqui nessa linha do teste. Então fica fácil quando você está lá no site do Bootstrap, você vir aqui, por exemplo, colocar background. Então background color, por exemplo. Ele tem alguns esquemas de cores aqui. Então, por exemplo, você pode colocar esses esquemas de cores aqui já prontos. Por exemplo, são uma cor já para um warning, uma cor para um aviso de perigo, ou uma cor que já corresponde a algo que deu certo. Então, você já tem cores pré-definidas aqui. Ou você pode também selecionar um conjunto de cores que ele te define aqui também. Então, por exemplo, vamos colocar aqui no Dark. BG Dark, né? Então vamos colocar todos os testes, os títulos com BG Dark. Então se você vier aqui em todas as linhas, aliás, né? Na linha desse e desse, BG-Dark, dá um Ctrl S. Deixa eu ver se eu fui certo, acho que sim, né? Então agora todos os títulos estão escuros. Para você colocar o texto claro, você vai text-white, por exemplo. Agora o texto está branco, né? Você pode até colocar aqui, como ele dá a opção também, de colocar gradiente, né? Se você colocar bg-gradiente, vamos colocar aqui e vamos observar, né? Então bg dark espaço bg-gradiente. Ctrl S. Você vê que ele coloca um leve gradiente aqui, perceptível, né? Que já dá um visual bem interessante aqui para ele. Então a nossa borda aqui, se a gente quisesse colocar uma borda mais escura, a gente pode também aqui nas opções pesquisar lá como é que coloca a borda. Então, border, aí tem a opção border color. Então lá em border color,
Então, por exemplo, ele já tem a opção aqui, Border Primary, né, que é a cor primária, ou Border Dark. Então, veja que ele tem que ter o border ativado, espaço, e o border traz a cor que você quer. Então, aqui, por exemplo, já que eu estou aqui, vou colocar aqui a página, border, espaço, border, traço, dark. Só que aqui ele está colocando em cima, né? Eu quero colocar na linha de baixo. Não, vamos colocar nos dois, né? Coloca aqui, vamos ver como é que fica. Ok. Vamos colocar agora aqui também, border, traço, dark. Pronto, então você já viu que já deu até um destaque maior, né? Já dá para ver com mais nitidez as modificações do que quando estava agorinha. Então, mais uma vez, as alterações e as disposições diferentes dependendo do tamanho. Outra opção que é legal de você ver também é que você pode colocar esse container numa versão fluida. Bom, qual que é a diferença disso? É que as suas caixinhas elas vão estar dispostas de maneira mais abrangente na sua página, veja. Então, quando o container é a versão fluido, essa é a diferença para o container original. Ele ocupa uma extensão maior dentro da sua página. Então, fica também a seu critério aí escolher esse tipo de container. Outra opção que você pode colocar é sombra, né? Você pode vir, por exemplo, aqui em cada uma delas, né? Vamos colocar tanto no título, não, vou colocar só na caixinha de baixo, né, para ver as diferenças aqui. Então aqui, aqui, aqui e aqui, a gente pode colocar shadow. Vamos ver aqui. Já está lá já. Então assim, com poucas opções, claro, você visitando um manual aqui para ver como é que você faz, né? Tem várias opções aqui dentro. Você consegue deixar a sua página com um esquema um pouco mais atrativo, né? E claro, com responsividade, que é o principal. Então, assim, o principal que eu quero é a capacidade da sua página de se adaptar aos diferentes tamanhos. O conteúdo aqui você vai escolher. Você pode pegar o conteúdo que você já fez e adaptar nesse esquema de caixas, né? Ou não precisa ter borda, enfim, a questão do visual fica por sua conta. Ou você pode criar um novo conteúdo, se você preferir, e enviar só esse conteúdo, mas que ele tenha esse esquema fluido aqui de distribuição de acordo com o tamanho das suas telas, né? Do tamanho da tela que está abrindo a página. Quanto às modificações, aí fica a seu critério. Ok? Então você pode ir navegando aqui pelo manual do Bootstrap e adicionando opções aqui diferentes e verificando o resultado. Se você gostar, mandar. Eu não vou verificar necessariamente o visual, vou verificar a questão da responsividade, que é o principal, ok? Mas eu recomendo que você também procure outras opções aí para você incrementar o visual do seu site. Beleza? Então, qualquer dúvida podem entrar em contato comigo aí pelos meios disponíveis. Então, obrigado e até a próxima.